Agora esta chamada está sendo gravada. Querido Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, nessa noite, para aprendermos mais um pouquinho. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua intuição. Intui-nos, ó Pai. Abra as nossas mentes, nossos corações, para que possamos aprender cada dia mais contigo e colocarmos em prática em nossas vidas. Abençoe cada um dos teus filhos que estão fazendo parte dessa reunião, os que não puderam participar também, e todos aqueles que ainda irão ouvir esta reunião. Jesus, abençoa-nos, dai-nos a tua graça e fica conosco nessa noite. Nós te pedimos no nome santo e amado do seu Filho Jesus. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Boa noite. Então vamos lá, vamos retomar nossos estudos. Devagarzinho, nós estamos adentrando a filosofia espírita, tá? Que tem esse cunho de nos apresentar as leis divinas de uma forma natural, de uma forma bem racional, né? Tentando nos deixar o mais próximo possível do entendimento. Então, acho que uma das grandes missões do Espiritismo é fazer compreender essas leis do Pai, né? Não todas, né? Mas algumas dessas leis que nós já estamos em condições de entender, né? Refletir sobre elas e, principalmente, como elas podem refletir sobre nós, né? Esse conhecimento possa refletir sobre nós e nos auxiliar na nossa transformação, né, de uma forma geral, e principalmente na questão da moral, da moralidade, no fazer boas escolhas. Esse livro ele traz a filosofia, que ele nos apresenta os principais pontos de referência para a qual nós devemos trilhar, né, e que busca responder aquelas questões milenares, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. E o Espiritismo vem trazer as explicações, né, que somos espíritos imortais, que viemos possivelmente de outros orbes, né? Dificilmente, são raríssimos os espíritos que são daqui mesmo da Terra, né? Então, nós somos extraterrenos na sua grande maioria. Somos espíritos milenares, né? O que estamos fazendo aqui? Processo de aperfeiçoamento, crescimento, em busca, né, de um destino final, né, que é para onde vou, que é para o Pai, né, esse destino de transformarmos-nos em seres perfeitos. Tá? Então, para isso, para que a gente consiga nessa jornada conseguirmos nos tornar perfeitos, o Pai criou essa pedagogia, para que a gente aprenda paulatinamente, devagar, né, através da experiência própria, nós possamos ir adquirindo conhecimento, entendimento, para até que, enfim, cheguemos ao Pai. Então, a única coisa fatal que o Espiritismo nos coloca é que nós nos seremos anjos em algum dia. Ou seja, todos nós nos tornaremos anjos, espíritos puros, em algum dia, tá? Não agora, não na próxima encarnação, mas daqui a alguns milênios nós chegaremos a esse patamar de um espírito puro. Então, o Espiritismo traz essas explicações, e de forma racional, sem atacar a divindade, né? E durante essa jornada, os percalços por qual passamos, as dificuldades, ele nos apresenta com outro caráter, né? Um caráter pedagógico. A dificuldade é uma oportunidade. As doenças são oportunidade, ao mesmo tempo, elas vão nos livrando e nos ensinando os novos pontos de vista, novas observações, nova maneira de ver o mundo. Então, ele vai nos explicando todos esses percalços, o Espiritismo trazendo resposta.
às vezes não é aquela que queremos, né? Muitos não gostam das respostas que o Espiritismo nos apresenta, né? Acha bonito, né, essa ideia de não ter um inferno, né? Acabar com o inferno, acabar com o diabo. Eu costumo até dizer, tem duas notícias do Espiritismo nos apresenta duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que não tem inferno, não tem capeta, não tem o diabo, não existe. E a ruim é que nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Aí, quando chega nessa parte, poucos são os que querem aceitar as consequências dos próprios atos, né? Nós preferimos ainda, qual criança, né? A gente tropeça, cai e fica chorando para que alguém venha nos tirar dali. A gente fica chorando, clamando à divindade para que ela nos tire daquele lugar que a gente se enfiou. A gente fica esperando que ele venha a divindade, venha Jesus, venha os anjos, e com uma varinha mágica nos tire dali e nos leve para um lugar melhor. Já o Espiritismo já não nos dá essa bengala, né? Ele diz, não é assim não, meu amigo. Você caiu no buraco, foi você que foi para lá. Você teve um monte de aviso, mas você quis. Pronto, é a sua experiência. Agora saia do buraco. E a divindade? Ela vai nos dar força, vai nos inspirar para que a gente crie coragem, vai nos apontar os melhores caminhos, mas nós vamos ter que andar com as próprias pernas. Querendo ou não, né? Ainda tem isso. Bom, então, esse introito, nós estamos na lei de progresso. Tá? Vamos pertinho de finalizar essa lei. Tá? Hoje, o tópico que nós vamos trabalhar é a influência do Espiritismo no progresso. Nós já tivemos um encontro, e, por incrível que pareça, nesse encontro nós só trabalhamos uma questão, mas é muito interessante, né, o papel do Espiritismo, como ele pode influenciar, como ele pode intervir, como ele pode ser um instrumento para o progresso da humanidade, né? Isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a parte terceira, capítulo 8, que é o item 6. Para quem não me conhece, eu sou o Alberto Lima, né? Nós estamos nessa plataforma, no Google Meet, que depois vai ser disponibilizada para o YouTube e alguém vai assistir em algum momento, seja de dia, de noite, né? Então, espero que gostem desse encontro que nós estamos fazendo, estamos participando, tá? Bom, no capítulo 8, são seis tópicos, né? Estado natural, ou seja, o estado primitivo, né? O estado onde não tinha lei, não tinha as leis pelo Estado, somente os seres vivendo no seu estado natural, da natureza, totalmente ainda sem o processo de civilização, né? E a partir dali começa todo o processo de desenvolvimento, através de uma marcha progressiva, aqueles povos vão criando instrumentos, vão criando meios, né? Vão criando civilizações, e cada um contribui para essa marcha do progresso. Ele fala também dos povos degenerados, ou os povos ainda não civilizados, né? E progresso da legislação humana e essa influência que o Espiritismo pode propiciar no progresso. Vamos, então, começar com a questão 799 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Então, existe uma forma, né? De que forma, né? Se existe uma forma, se o Espiritismo contribui, né? Como é que ele faz isso? Nós precisamos da ajuda de vocês para a gente discutir um pouquinho o que é que vocês entendem, se o Espiritismo não contribui, se o Espiritismo contribui e de que forma. Tá? Vamos lá? Então, Alberto, eu acho que é por meio da informação. O Espiritismo nos traz muita informação e isso ajuda a gente se encontrar no caminho, assim, né? Responder algumas questões e a gente continuar a nossa jornada evolutiva aí. Ajuda a gente a entender mais as coisas por meio dessas informações, saber que as coisas acontecem da forma que tem que ser, que realmente a vida tem seus obstáculos, mas esses obstáculos são para a gente superar esses obstáculos e continuar evoluindo.
Eu acho que, assim, basicamente, é por meio desse tipo de informação que ajuda. Mas todas as religiões dão informação, né, Wellington? Mas é de uma forma mais completa e também mais lógica, né? Nós podemos fazer uma reflexão, né? Logo ali no Renascimento, né, 1500, 1600, né, e que a igreja era muito, dominava todas as áreas, né, desde da cultura, das artes, né, de pintura, escultura, até o próprio desenvolvimento da ciência, entre aspas, a igreja dominava, né? E houve, então, um movimento de se libertar desses grilhões que o fanatismo religioso provocava ali na Europa, principalmente, que era domínio completo, né, da Igreja Católica, o papado, né? E vem aquele movimento de renascimento, vem um movimento de mudança, a ciência querendo se libertar, e em determinado momento há um rompimento, né, com a ideia da própria divindade. Começou-se a achar que a religião era somente, unicamente, ou tinha só unicamente o papel de aprisionar as criaturas através do medo, né? O papel do Deus vingativo, e essa sociedade começou a querer se libertar disso. E ela sai de tal forma que ela chega a questionar a própria ideia de divindade, que não existiria a divindade, passando de um aspecto religioso fanático para o outro lado, para o materialismo completo, em que se aponta que Deus não existiria, né? Que foi uma criação dos homens, através das culturas, da religião, para dominar os homens, né? E então surge o quê? O materialismo, com muita força, né? Em que os homens, de uma forma geral, questionam a divindade. Às vezes até se firmam numa religião formal, mas não acreditam naquilo, né? Então vem o materialismo, dizer que Deus não existe. Saímos de um totalmente dependente para um aquilo abolindo, ou seja, do teocentrismo para o geocentrismo, né? E terminamos criando um ambiente propício para se questionar a própria existência de Deus. E nesse momento, quando está no auge do materialismo, né, é como se a própria divindade dessem oportunidades, né? Olha, mentes racionais, gosta de raciocínio, né? Vocês gostam de lógica? Pois bem, nada mais lógico, mais racional do que as leis divinas. Elas são observadas em todas as partes, né? E surge, então, o espiritismo. Né? É justamente nesse momento em que o materialismo dispara, que vem como se fosse uma contramedida o espiritismo, para ir para essas criaturas de gênios, né? E estimulá-los. Né? Tá bom, você quer através do raciocínio? Vamos lá, vamos raciocinar. O que vocês acham? E aí, gente? Alberto, quando a gente estudou naquela parte do Evangelho aí com ele, a gente viu que uma das autoridades, os elementos do Espiritismo, era justamente contribuir para o progresso da humanidade, onde a gente vai despertar a nossa consciência do ser espiritual que nós somos, né? Através do esforço, através do trabalho. E assim, a gente vê que a sua missão realmente ela é consoladora, né? Que é como você disse, que a gente tem algo mais além da matéria que vai, né? É como se diz, a gente vai quebrando esse egoísmo, esse materialismo, e lá na frente ela vai devolver, como se diz, a essência, né? Das religiões que foi pervertida pelo homem, né? Eu acho que também por aí, né?
Porque até então se nega a existência da divindade, que não existia, né? E que nós seríamos só matéria. Você morreu, acabou. O Espiritismo apresenta o quê? A comprovação da vida futura, que nós somos mais do que matéria. Então, ele está trazendo conhecimentos, né, que se já tinha, mas ele vem e comprova, né, de forma bem lógica, bem racional. Ele comprova através de casos, estudando o caso, que existe algo a mais do que a matéria, né? E ao entendermos isso, que nós somos algo a mais, né, e trazendo essas explicações, quem sou eu, né, de onde eu vim, para onde vou, o que é que eu estou fazendo aqui, ele vai permitir, né, uma aproximação maior com a divindade também, né? Ou seja, volta a ter essa ligação com a divindade. Nós não somos só matéria. E o Espiritismo tem essa capacidade de apresentar provas de que não é só matéria que existe no ser. E as provas são a mão cheias, né? Estudando os casos antigos, mostrando os aspectos bíblicos dessa comprovação e os casos atuais. Então, tem muitas formas que o Espiritismo pode contribuir, né, para o progresso da humanidade. O que mais acha aí de que outra forma? O Hélio disse que é através do conhecimento, né? A Edina já nos coloca um outro ponto. E aí? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Eu já passei por um monte de denominações aí, e a que mais me pegou, que me arranca o couro mesmo, que me põe, sabe, é o Espiritismo. Você ouve a palavra, até uma vez, eu vou contar uma coisa que a Maria Aparecida fez. Uma vez eu estava ouvindo uma palestra no Centro Espírita em Sertãozinho, e a palestrante foi falando, né? E ela, no texto ela falava, né, que quanto mais a gente tem conhecimento, mais será cobrado. Falei, meu Deus, pensei comigo, olha eu vindo aqui. Quanto mais eu conhecer, mais me será cobrado. Quer dizer que mais eu vou me ferrar. Olha o que eu cheguei a pensar. Então, pensei, não tem vergonha de falar, não. Então, isso daí, o que me prende mesmo, o que pega mesmo, é a palavra, né? Que é a consciência, o despertar da consciência, é o cair desse véu, que aos poucos vai caindo e vai trazendo a gente para a realidade. E quando você aprende a fazer aquele balanço à noite, você deita e você fala, nossa, meu Deus, né? Olha como foi hoje. Hoje, graças a Deus, eu consegui. No outro dia você dá aquela escorregada. E é uma luta constante isso dentro da gente. Então, essa transformação que o Espiritismo traz, essa mudança do materialismo, esse conhecimento, e é uma coisa clara e até palpável, que você vê a transformação da sua vida, da vida das pessoas que estão ao seu redor, e é uma mudança que vai mudando tudo, não tem como. E o progresso externo, né, Aparecida? Ele depende do indivíduo, né? Sim. É complicado, irmão. Se eu me melhoro um pouquinho, né, vai melhorando. Eu contribuo para a sociedade. Sim, você vê como que é grandioso isso? Ou seja, eu entendo que eu não devo fazer crítica aos outros, né? Sim. Eu começo a me controlar para evitar crítica. No trânsito, eu vejo outro fazendo barbeirada, eu já não mando aquele mau pensamento, já não xingo, já não faço gesto. E com isso eu vou tornando o trânsito mais ameno, e isso é uma contribuição, né? Até para quem está convivendo do teu lado, vai vendo essa mudança sua, que é pequena, é pouca ainda, né? Mas há essa mudança, há esse despertamento, né? Que só o Espiritismo nos traz. Sim, só. E os que observam, né? Às vezes não sabe como agir diferente, aí vem uma pessoa e mostra como agir diferente, mais equilibrado, mais tranquilo numa situação, e a pessoa pega como exemplo. Então, tudo isso são pontinhos que vai contribuindo para uma melhora geral da sociedade. Sim, né? O exemplo arrasta.
Exatamente, né? Por exemplo, a palavra, como é que é? A palavra ensina, convence, o exemplo arrastra, mas só a dor. Transforma. Então, Edina, aí, viu? Eu acho que é Estamos aula. ficando afiado, Alberto. O povo está afiado, gente. Você viu só? Tá em coro já o negócio Estão aqui. rimando aí, completando um ao outro. Muito bem. Que bom. Então, vamos ver a resposta do Espírito de Verdade a esse questionamento de Kardec, de que maneira o Espiritismo, né, o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Ele vai dizer, destruindo o materialismo. É uma afirmação. Ou seja, o Espiritismo vem ao apresentar Deus, né, de uma forma harmônica, racional, apresentar Deus em tudo que existe na natureza, como criação da divindade. E todo esse equilíbrio é o equilíbrio das leis divinas, né? Apresentando as leis divinas, a lei de reprodução, a lei de destruição, lei de progresso, lei de trabalho e as outras leis, né? De uma forma tudo que se concatena, tudo em equilíbrio. Então, podemos ver a divindade em todos os pontos. E, com isso, você vem e apresenta, né, um eu imortal. E, com isso, você ajuda a destruir o materialismo. Aquelas criaturas céticas, elas começam a observar, né, é chamado a atenção, às vezes vem a dor, às vezes vem pela palavra, às vezes pelo exemplo, você auxilia na quebra dessas ideias contra a ideia da divindade, né? Então, destruindo o materialismo, aqui ele diz que é uma das chagas da sociedade. Quando ele diz que é uma das chagas, por quê? Porque se eu entendo que não existe Deus, né? Que não existe vida futura, que eu só tudo que eu tenho é nesse momento, para que eu ficar sofrendo? Para que eu passar dificuldades, né, financeiras, de sobrevivência, se tem ali do lado? Né? É o estímulo. Para que eu vou viver em uma situação de autocontrole, né, se não existe nada depois? Por que não usufruir dos prazeres que existem? Fumar, beber, festa infinitas, né? Então, o materialismo, ele desperta isso, desperta o egoísmo, desperta a vaidade, desperta o orgulho. Tudo isso é estimulado pelo materialismo. E ele vai dizer, o materialismo é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, o Espiritismo vai dizer, meu filho, o interesse é no seu desenvolvimento, você se tornar uma pessoa melhor, é você sair daqui melhor do que você chegou, é de você ser hoje melhor do que você foi ontem, e amanhã melhor do que você foi hoje. Por que essa necessidade de melhora? Porque o Espiritismo vem e diz, olha, nós não estamos aqui a passeios, você não veio aqui aleatoriamente, você foi programado a sua vinda. Antes de você vir, você se preparou. Antes de você vir, você pediu autorização aos seus pais biológicos. Os seus pais lhe aceitaram, lhe deram essa oportunidade. Então, você deve isso a eles. Porque sem a sua vinda, o seu desenvolvimento era menor. Então, quando ele abre esse leque, nos mostra que existe um mundo espiritual na qual os seres que estão aqui encarnados, eles vieram de lá e vão voltar para lá, isso abre um leque de perspectiva de dizer, eu não estou aqui a esmo. Existe um condutor, condutores da sociedade. O planeta não está em evolução, não vai ver. Tem gestores. O Espiritismo nos coloca, olha, cada país tem um governador, cada estado tem um governador espiritual, cada cidade tem um governador da cidade. E desse governador tem equipes trabalhando para que haja desenvolvimento. A gente começa a sentir como uma peça de uma engrenagem. Se essa peça não está funcionando direito, está prejudicando a sociedade. Então, o Espiritismo vai nos mostrar os verdadeiros interesses.
Qual é o interesse verdadeiro? O meu? Me desenvolver, de ser uma pessoa melhor, né? Porque eu vou prestar conta disso, já que aqui é um curso. Nós estamos matriculados num curso, né, que depende muito de cada um, o curso pode ser menos ou mais longo de prazo, mas nós vamos voltar e prestar conta desse curso. E a pergunta é, o que tu fizeste do tempo que foi concedido na Terra? O que tu fez? O que tu aprendeu? Né? A quem você auxiliou? Aí retomamos lá Jesus, quando ele fala, a única vez que ele fala de um julgamento, que vai separar dos bodes, das ovelhas, ele faz aquela metáfora do bode e ovelha, né? E à direita do Pai, os benditos, foram aqueles que deram de comer, de vestir, de calçar, que visitaram quando estava doente, quando estava preso. Ou seja, aqueles que fizeram o bem ao próximo. Esses são os nossos verdadeiros interesses. O Espiritismo nos mostra isso. Outras religiões nem tanto. Mas o Espiritismo, ao fazer isso, ele está ajudando a destruir o materialismo. Né? Porque ele nos mostra os interesses daquela alma imortal. E a continuação da resposta. Olha, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, porque o Espiritismo ele não tem dúvida, gente. Quem está nas fieiras espíritas sabe que não tem morte, ou deveria saber, ou deveria estudar para entender isso, que não há morte, a alma é imortal, que ela vai ter vidas sucessivas, e a próxima vida nós já estamos preparando agora. Então, não vai dizer, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, então não tem dúvida. Em outras religiões, né, mesmo cristã, você não sabe como é a vida futura. Você vai para o inferno, você vai para o purgatório ou vai para o céu. Mas não, é algo que você não sabe quando vai ser esse julgamento. Né? Ou seja, no final dos tempos vai haver um julgamento. Quando vai ser isso? Nós já estamos há mais de 100 mil anos aqui e não está vendo esse julgamento, não está acabando o mundo. E os Espíritos dizem que não é assim. Não vai ver esse julgamento. O julgamento é da própria consciência. Tá? Então, vai dizer, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. É agora. É agora nós estamos preparando. Nessa existência, nós estamos preparando a próxima. Se eu faço mau uso dessa existência, se eu roubo, se eu mato, se eu me drogo, se eu me jogo de cara nos vícios de todos os matizes, eu estou preparando a minha vida futura. Eu estrago o meu corpo. A minha próxima vida futura, o meu corpo estragado agora, vai ter reflexo nela. Agora, se eu trato, se eu cuido, se eu auxilio, né? Eu lembro lá da mensagem de Jesus, cada um segundo suas obras. Se minhas obras foram de maldade, vaidade, de orgulho, de fazer o mal a alguém, ali eu vou ter consequência daquilo. Eu vou receber conforme eu tenha produzido. Foi essa a sua produção? Ah, beleza. Vamos ver como vai ser a sua próxima vida. Se eu tenho uma vida amena, criado numa família religiosa, que eu tenho basicamente tudo que preciso para crescer, e eu jogo fora isso, a minha próxima existência, fatalmente, eu não terei essas facilidades. A minha vida vai ser pura, porque eu joguei fora a minha oportunidade de crescimento. Fatalmente, vai ser exigido mais desse aluno. Olha, mas aí eu pego a partezinha, né? A turma que você foi tinha condição de crescer. Agora, a sua turma vai ser aqueles mais atrasados. Então, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que eu há de unir como irmãos. Aí lembremos de Jesus, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de meu pai. Ali ele está nos mostrando a família espiritual.
tá? A família espiritual. Por quê? Porque se eu estou aqui e entro numa seita, né? Privilégio da minha seita, ou da minha casta, né? Ou seja, a minha religião, eu entro no fanatismo. Mas, gente, se eu sou imortal, eu já fui da outra religião que hoje eu estou contra. Eu já fui umbandista, eu já fui hinduísta, eu já fui xamanista, eu já fui bruxo, já fui pajé em outras existências. Não tem para que eu ter preconceito contra aquelas seitas religiosas. E no futuro eu posso vir a ser de tais seitas. Então, para que eu vou ter preconceito com a religião dos outros? Se eu já tive a oportunidade de vir nelas, ou eu posso continuar a vir, a voltar nelas. Tá? Então, quando eu venho e digo, olha, para que esse preconceito? Né? De casta, minha casta agora é dos intelectuais. Eu já vi intelectuais em outras existências, eu posso vir como um operário, um trabalhador do campo, um vaqueiro, ou já posso ter vindo. Por que eu achar que a casta que eu estou agora de intelectual é melhor do que os outros? Cor? Gente, eu já fui mongol, eu já fui africano, eu já fui indo-europeu em outras existências, porque eu já reencarnei na China, na Índia, na Europa, na África, e possivelmente voltarei a reencarnar nesses meios. Para que você ter preconceito contra isso? Então, quando ele mostra a imortalidade, a reencarnação, ele está ensinando essa grande solidariedade. Todos são irmãos. O Alberto, Oi. eu digo que são os mesmos atores, só muda o palco. Sim, né? Então, vida futura, reencarnação, ela quebra toda esse arcabouço de casta, de cor, né, de poder, de seitas. Porque agora eu estou aqui. Mas e antes? Eu estava onde? Ou amanhã eu vou estar em que local? Eu vou voltar. Para que eu ficar contra ou desfavorável às mulheres, achando que elas são menosprezando, que elas devem ter menos direitos? Se hoje eu ver um homem, amanhã eu ver uma mulher. Né? Porque o espírito, em si, ele não tem sexo. O espírito ele não se reproduz. É um ser único, criado único, que para crescer, para aprender, ele fica alternando a posição sexual do grupo ou da espécie em que ele vai coabitar. Ora masculino, ora feminino. Então ele vem e vai abolir isso. Gente, não precisa mulher, homem, se é gestor, você é o operário, o que interessa? Você não tem que fazer se achar mais porque você hoje é o chefe. Amanhã você não é, amanhã você é o operário. Né? Então, é dessa forma que o Espiritismo vai auxiliar no progresso. Ele vai abolir esses preconceitos, tá? Vai mostrar com clareza a ideia da vida futura, né? Dando ao homem a oportunidade de crescer, de aperfeiçoar, e ele vai destruir o materialismo, tá? Mostrando ao homem que realmente eles são. É dessa forma, segundo o Espírito de Verdade, que o Espiritismo vai contribuir para o progresso. Porque se eu sei que o meu verdadeiro interesse é o meu aperfeiçoamento, e quanto mais a sociedade me der oportunidade, né, mais eu vou crescer, mais eu vou me aperfeiçoar. Vivendo numa época dessa, numa época de ouro, em que o conhecimento está à nossa disposição, na palma da mão, por que eu vou querer voltar lá para a Idade Média, em que, para me conseguir um livro, eu tinha que entrar naquela seita? Eu tinha que ser um padre para poder ter acesso às bibliotecas. Né?
Então, o progresso vai auxiliar o nosso crescimento. Então, eu vou lutar pelo progresso. Eu vou contribuir para que a sociedade seja menos preconceituosa. Eu preciso contribuir para que a sociedade seja mais aberta, que ela seja menos, tenha menos fronteiras possíveis. Essa é a contribuição nossa. E para isso, para que tenha menos preconceito, para que tenha menos fronteira, eu tenho que mostrar a todos que eu sou uma boa pessoa, que eu sou um bom cidadão, que eu zelo pelos interesses dos outros. Então, os outros vão confiar e vão seguir também. Tá? E aí? Alguma colocação, alguma injunção? Discorda, concorda? A contribuição do Espiritismo ao progresso? Beleza, ficou muito claro, eu creio. Sem dúvida. Então, vamos para a próxima? Acho que dá tempo de fazer essa. A pergunta ela é relacionada com a outra. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Basicamente, será que o Espiritismo vai conseguir mostrar que nós somos seres imortais, né? Convencer as pessoas de que existe uma vida futura? Porque muitos não querem. Muitos dizem, olha, se eu vir ou se eu ver uma aparição, eu não vou acreditar, eu vou achar que é ilusão. Né? Que as pessoas morreram, não existe mais nada. Mesmo que ele apareça na minha frente, eu não vou acreditar. Dessa negligência dos homens, né? E o apego às coisas materiais. Será que o Espiritismo conseguirá fazer isso? Ou é temerário que o Espiritismo não consiga cumprir esse papel? E aí? Eu acho que certeza. eu Pode acho que falar. sim também. Vai, Eu acho Maria. que sim, só vai levar tempo, né? A gente vai ter que exercer a paciência para um dia ver tudo modificado, né, pela luz do Espiritismo. Mas eu acho que vai sim. Já está, né? Se você parar para observar o mundo de hoje, as pessoas estão cada vez mais sensíveis, cada vez mais buscando, né, entender melhor sobre o Espiritismo, sobre a outra vida, melhorando como ser humano também. Então, acho que sim, mas vai demorar um pouquinho ainda. Hein? Fala, Aparecida. Com certeza isso, né? Porque já vem acontecendo essa mudança de geração em geração, né? E a gente já estudou, né, a semana passada, ou a retrasada, não me lembro, não recordo bem, que o cristianismo veio para quebrar muitos dogmas aí, né? E o espiritismo, o cristianismo teve que modificar muita coisa, já abrindo a porta para o espiritismo, né? E o espiritismo já vem trabalhando isso há muito tempo já. Mas é preciso gerações, né? E aos pouquinhos ele está entrando aí, a gente vê, igual ao dia que você perguntou do 3%, não existe só esse 3%. Porque se você conversar com as pessoas, não tem uma casa que alguém já não tomou um passe, que alguém já não ouviu uma palestra espírita. Então, tá muito, é que as pessoas ainda não falam por medo, por algum preconceito, por alguma coisa, ainda tem um tabu, um pequeno tabu que vai ser quebrado aos poucos, que está sendo quebrado, mas não tem outro caminho. Eu não vejo. Alguém mais? E a gente está aberto, e como Marília falou, né, a questão do tempo. Então, assim, a gente sabe que é lento, mas, assim, cada um tem seu tempo, e a gente sabe que essa fase de pessimismo, essa fase de não acreditar, então, tudo tem seu tempo. Então, assim, é uma fase, é um estágio, mas a pessoa vai ter o seu tempo de despertar. E quando despertar, está lá a doutrina, né? Como se diz, agindo, às vezes silenciosa, mas tá, porque todos nós temos essa centelha divina, né? E com certeza a doutrina não é dos homens, né? Como se diz, é dos espíritos, vem de Deus e não tem quem derrube ela, não.
E é interessante, né? A força que o Espiritismo vai provocando, né? Na transformação das criaturas, né? Quem vai, quem assume, quem estuda, quem se dedica mesmo, se transforma, e a gente esquece que os outros estão olhando para nós, né? Tem um monte de olhos ali, de olho, né? E observando, e aquilo atrai, é muito interessante, né? Quando vê aquela criatura toda desconcertada, toda errado, e ele, aos poucos, ele vai se moldando, se melhorando, se tornando uma pessoa melhor, né? E os outros olhando aquilo, termina gerando aquela curiosidade, né? O que aconteceu com o fulano, né? O fulano está tão diferente, né? Está tão mais paciente, né? Está pensando nos outros, né? Isso é o exemplo, né? O exemplo ele tem um poder muito grande, né? A gente nunca pode deixar de observar isso. Tá? Os outros estão olhando para a gente. Muita gente está olhando, muita gente está pegando a gente como modelo, né? Que às vezes ele não sabe como fazer, e a gente termina sendo modelo, e muitas vezes a gente nem sabe que está sendo modelo para os outros, né? Mas é muito interessante. Então vamos ver o que, é que o Espírito de Verdade responde a Kardec, né, sobre se não era temerário, né, que o Espiritismo não atingisse isso, não conseguisse triunfar da negligência dos homens e o apego às coisas materiais. Porque tem gente muito negligente. Tem gente que é dentro do fenômeno, gente. Muito dentro mesmo de frequentar a casa, de participar ativamente, e de uma hora para outra larga. Larga. Né? E a gente fica, pô, o que deu errado, né? Ou pessoas frequentar a casa por muito tempo e cometer suicídio. Né? Cometer suicídio. Do meio espírita, como é que pode, né? Será que o espiritismo não está cumprindo esse papel de apego, não conseguiu vencer aquelas barreiras, né? E às vezes a gente pensa nisso, né? Mas não perder o foco, é continuar. Cada um, como a Edna falou, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. E nós, no nosso tempo, dar vazão, mostrar frutos, né? O fruto que o Espiritismo fornece é a transformação de cada um. Com o passar do tempo, a gente vai se transformando, querendo ou não, a gente aprende algo diferente, que nos modifica, que nos faz com que a gente reaja ou haja diferente, né? Então, vamos ver a resposta. O Espírito de Verdade vai dizer, conhece bem pouco os homens, quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Né? Ou seja, por mais que eu leia, por mais que a pessoa assista as palestras, escute, leia, né? Essa transformação não vai surgir imediatamente. É o plantio. Se ele está numa palestra, se está lendo um livro, né? Ele está sendo plantada a semente. Nem sempre a semente germina de imediato, né? Então, ela não vai se transformar. Às vezes, precisa muitos anos. Eu, por exemplo, demorei muito tempo lendo, e não conseguia romper certas barreiras. Poxa, você está dentro do Espiritismo, está palestra, e continua fazendo isso, né? Porque é lenta a transformação. Mas, aos pouquinhos, quando você pensa que não vai conseguir, você simplesmente, aquilo vem com muito mais força. Né? Então, não vai ser por encanto, vai ser devagar. As ideias, só pouco a pouco, se modificam, conforme os indivíduos, e é preciso que algumas gerações passem para que se apague totalmente os vestígios de velhos hábitos. Então, muitas vezes, a gente desencarna com alguns hábitos que a gente não consegue romper. Né? Hábitos milenares da usura, do sexo, de alguns tipos de vícios, né? Seja da bebida, do cigarro, de droga ou de medicamento, que mesmo você dentro da doutrina, lendo, estudando, você não consegue. Vai ter que desencarnar, chegar lá, ver os avanços e poder retornar. Tá? Então, algumas coisas
Por que isso? Porque a gente vivenciou isso milhares de anos. E muitas vezes aquele vício, aquela forma de entender a sociedade, que hoje é, entre aspas, errônea, né? Aquilo foi o motor da gente em outros momentos. Foi o que nos deu força, nos deu sustentação. Foi aquilo que hoje é defeituoso. A gente precisa trocar, mas a gente se apegou àqueles hábitos, àquela maneira de ver o mundo, que a gente não consegue romper. E é preciso algumas gerações, algumas encarnações, para a gente conseguir romper isso. Tá? É o que o Espírito de Verdade está dizendo, nada é por acaso, sempre precisa de tempo. Né? A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Então, não espere transformação de uma hora para outra. Entrei no Espiritismo, agora eu vou ser santo. Lê do engano. Lê do engano. Espírita é puro, espírita não vai fazer nada errado, espírita não vai enganar, espírita não vai matar, não vai se matar. Lê do engano. Não existe transformação num passe de mágica. Não existe. O que a gente vê? Fulano entrou em tal denominação religiosa, ele foi para a igreja, agora ele não peca mais, não erra mais. Lê de engano. Ele vai cometer erro, ele vai errar de novo, vai cair novamente. Porque faz parte. Tá? Faz parte. É o que o Espírito de Verdade nos alerta. Não existe transformações abruptas. Só com o tempo, gradual e progressivamente. Então, o que é para isso? O que é para nós? É para a gente não se desesperar. Poxa, eu conheço, eu sei que é errado e continuo fazendo. Por que eu não consigo romper com esse meu ímpeto de brigar, de zangar, de me exaltar, né? de querer aquilo que eu não posso? Né? Porque a gente, às vezes, fica se recriminando e fica no ato de remorso. Faz errado e depois vem um remorso. Nossa, eu fiz isso de novo. E o perigo de tudo não é você fazer. O perigo é o remorso. É quando você entra no processo de culpa, né, exacerbado, e que você abre brechas mentais. É onde as obsessões se encaixam nessas brechas. Quando eu fico cheio de remorso por ter feito algo que eu queria fazer e não devia ter feito. Tá? Porque eu acho que eu deveria já ter superado e não superou. E essa superação é por isso. Porque a transformação é lenta, gradual, mas progressiva. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. A mesma coisa, para cada reencarnação, nós vamos perdendo velhos hábitos. Vamos adquirindo hábitos novos. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Então, o Espiritismo vem nos justificar. Olha, faz errado, tem consequência. Você está afim de assumir as consequências? Beleza, vai lá. Acha que ainda consegue fazer? Faça. Tá? Sem aquele remorso. Você quis fazer? Faça. Tem consequência depois. Tá? Então, o Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir no homem o único defeito que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Eu venho para a fieira do Espiritismo, eu escuto a necessidade de transformação, vou lá, mas eu não quero me modificar completamente. Mas se eu conseguir mudar um posicionamento, romper com um vício de fumar, de beber, da usura, né? Ou qualquer um só, ele diz, olha, já está preparando para um passo mais adiante. Né? Um único defeito que fosse, já havia forçado a dar um passo. Eu vou mais adiante ainda. Se esse único vício aí que ajudasse a superar fosse o vício do orgulho, por exemplo, pronto, já está feita uma mudança já gigantesca na vida desse espírito, no destino dele. Mas é difícil, o orgulho é cruel. O orgulho, a gente tem orgulho. Esse aí eu acho que é um dos últimos, né? O
o orgulho do conhecimento, o orgulho de ter feito algo, né? Seja de bom, algo bem feito. A gente tem isso, porque o orgulho era o que nos motivava. O orgulho da raça, o orgulho de ser o campeão, de ser o melhor, né? Nós somos estimulados ainda hoje de sermos os melhores, né? Mas ele disse, se a gente conseguir um defeitozinho menor que seja, já nos prepara para a gente dar um outro passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, se a gente conseguir, dentro das feiras espíritas, um detalhezinho, né? Você vai no supermercado e lembra de, depois de usar o carrinho, levar o carrinho de volta e deixar lá, recolher um ou dois carrinhos que fica no meio do estacionamento para não provocar acidente, você já está se transformando. Porque quando você tira um carrinho ali do meio do estacionamento e leva, você já está pensando em alguém que ia para a vaga, não vai para a vaga porque tem um carrinho ali. Já vai ficar estressado, chateado. Você já está pensando nisso. Já está transformando aquele ambiente em algo melhor. Você está contribuindo para a sociedade com algo simples. Usei o carrinho do supermercado, vou devolver lá para que outra pessoa pegue. Se no meio do caminho tem um outro carrinho solto, eu vou pagar para que alguém não bata naquele carrinho. Vou tirar da vaga que é de deficiente, colocar lá. Não vou estacionar na vaga de idoso, porque eu não tenho idade. Está perto, mas não tenho ainda, né? De deficiente. Isso que, se eu conseguir esses pequenos detalhes, né, é uma modificação que vai facilitar o outro. É isso que o Espírito de Verdade está falando para a gente. Ele não, Deus, a divindade, não nos quer que a gente seja anjo numa única encarnação, porque isso é impossível. É o que ele fala para nós. Transformação somente com o tempo, gradual e progressiva. Tá? Bom, acho que a gente vai parar por aqui. E aí? Como estamos? Alguma colocação, algum posicionamento? Concorda, discorda? Nós estamos vendo o Espiritismo com muita função aí, hein? Com certeza. E são essas pequenas coisas que você estava falando que já vai mudando, né? É uma mudança, né? É o despertar da consciência, né? Sim. Isso daí que vai fazendo a diferença no nosso dia a dia. Com certeza. E aí, gente, podemos mudar de assunto? Tem alguma dúvida? Falemos, conversemos. Ou calemos, para depois estudar um pouco mais. Né? Eu Convite tenho sempre. todas as dúvidas. Eu cheguei tarde, aí eu vou ver depois. Tá certo. Pois leia, se tiver dúvida, questione. Né? Escute também, vai ficar gravado. Tá? Depois você assiste novamente. Então, não é isso? Compartilha, né, para nosso canal aí ficar fortalecido, né? E aí, mudando de assunto? Cadê a nossa amiga Fátima? Apostas? Oi, estou aqui. Fátima, então hoje agora vamos mudar para o livro Os Mensageiros, tá? Lembrar que André Luiz, né, ele está nos narrando uma semana, da qual ele se candidatou a um curso para ser mensageiro, tá? Mensageiro não para vir trazer mensagens, né? Falar algo e voltar. Mensageiro para vir vivenciar, na prática, tá? Os ensinamentos aprendidos no mundo espiritual, muitas delas no sentido de despertar valores espiritualizantes. Então, ele nos conta que foi escolhido para ir com o instrutor, Aniceto, para vir para a crosta terrestre, ele e Vicente, um colega. Só que eles não vieram de carro, né? Não vieram pela estrada, eles vieram caminhando. Tá? Por quê? O Anacleto queria
Aniceto, desculpa, Ana Clara. Aniceto queria mostrar para eles como era o caminho para chegar de nosso lar à crosta terrestre. Eles vinham volitando. Quando eles chegaram na crosta mais densa, os Vicente e André Luiz não conseguiram manter aquele padrão vibratório de percorrer flutuando. Então, eles vieram caminhando. Nessa caminhada, eles chegaram até um posto de auxílio, né, que é subordinado à colônia Campo da Paz. E eles, então, encontraram um castelo estilo medieval, que eles foram acolhidos. Aniceto conhecia o gestor desse castelo, né, e eles foram bem recebidos. Nós já vimos a história do gestor desse castelo, né, apresentado a esposa dele, a companheira que não mora na mesma colônia, mora numa colônia mais elevada, e ele está nesse castelo incrustado no meio do umbral, gente. Aquela área bem escura, numa área densa, de muita ventania, de pássaros e seres estranhos. No meio do umbral tem esse castelo, que serve de ponto de apoio e de socorro. Então, eles estão conversando, né, sobre contar um pouco da vida dele, tá? E agora nós vamos entrar no capítulo 18, né, em que eles vão nos esclarecer um pouco mais da situação que eles estavam vivendo. Vamos lá, Fátima? Vamos sim. Capítulo 18. Informações e esclarecimentos. A volta de Ismael ao circo da conversação impediu o prosseguimento do assunto. Aproveitando, talvez, a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz a continuação de vossa viagem? Estimaríamos alcançar, ainda hoje, as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo, significativo olhar, e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhe o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitar aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética, ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continua cultivando espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Só um instante, Fátima. Então, Aniceto queria continuar a viagem. Pararam lá, lancharam, comeram frutas, né? Conversaram. Ele queria continuar para a crosta, para chegar até o nosso plano, né? Que é uma viagem. Segundo o Haroldo, o umbral ele tem dimensões que vai de 50 a 100 quilômetros. 50 a 100 quilômetros, gente. Então, e ele está ao redor de todo o globo terrestre. Então, depois da crosta terrestre, tá, do piso, começa o umbral. E ele se estende para cima de 50 a 100 quilômetros. Tá? Eles estão descendo de nosso lar e estão no meio dessa área que é um tipo de matéria espiritual, criada pelo fluido cósmico. Tá? É uma matéria diferente, mas para quem é morador de lá é uma matéria, todos os aspectos. Pois bem, ele pergunta o que o gestor achava deles continuarem. Né? Aí ele, muito elegante, né? Ele diz: não me sinto com o direito de alterar o plano de serviço. Olha como ele é interessante. Né? Ele não diz assim: olha, não vá não, não vá. Ele diz: olha, eu não tenho direito de fazer isso, tá? Mas seria conveniente que vocês passassem a noite aqui. Aí ele vai explicar o porquê. Diz que nossos aparelhos
Ou seja, eles têm dentro lá do castelo aparelhos que detectaram a aproximação de uma grande tempestade magnética, ainda para aquele momento, para aquele dia ainda. Tá? Eu queria que vocês entendessem para que serve essa tempestade magnética. Vocês me dessem uma ideia. Olha, lá no umbral vai ter uma tempestade, muitos raios, né? Raios destruidores, queimando tudo. Para que servem esses raios, essas tempestades magnéticas? Para Agora, conter. oi? Serve para limpar. Ó, Para queimar os miasmas, né? Os pensamentos negativos, pensamentos ruins, Muito não é? bem, isso Os mesmo, encarnados isso e mesmo. exatamente. desencarnados. O pessoal está ligado. Então, a divindade, tempos em tempo, ela provoca tempestades, né? Com esses raios purificadores, fogo, né? O fogo purificador, para destruir muito das criações mentais nossas. Quando está muito denso, que ela tende a prejudicar a saúde dos encarnados, a divindade provoca essas tempestades magnéticas. Tá? Então, a verdadeira destruição de raios queimando aquela matéria ali. Tá? Aí ele vai dizer o que gera essa matéria aí que as tempestades vai ser esse elemento saneador. Que ele diz, olha, lembrar que essa época aqui era a época da Segunda Guerra Mundial, tá? 1939, 40, de nosso lar em 1939, o livro sai em 40, 41, esse livro é de 41, 42, estava em plena Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ele está dizendo, olha, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Então, está havendo a guerra generalizada. Tá? Os que não se encontram na linha de fogo, ou seja, os que não estão lá na guerra propriamente dita, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Ou seja, tinha a linha de batalha, com a metralhadora, com as bombas, e tem a linha de batalha dos pensamentos. Aqueles que eram favoráveis, que achavam que tinha que ter a guerra, que tinha que matar, que tinha que destruir. Tá? Então, estava havendo o quê? Produção de miasmas no mundo espiritual. Ou seja, sujeira. Né? Ninguém precisa descrever o que é a sujeira, né? Sabe que fede, mau cheiro, né? Que atrapalha, que acumula. Né? Ou seja, as batalhas da guerra, ela provocava dor, sofrimento, mas também provocava maus pensamentos. Tá? Então, ela vai dizer, os que não se encontram nas linhas, né, permanecem na linha da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Tá? Ou seja, e isso nós podemos trazer para os dias de hoje. Se eu estou lá, por exemplo, na questão filosófica, ideológica, né? Se eu estou travando guerras ideológicas, eu estou pensando mal muitas das vezes, eu estou desejando mal para aqueles que não pensam igual a mim. Né? Então, muitas das vezes, eu estou criando sujeira espirituais ao redor de nós, e essa sujeira, às vezes, ela se expande e cobre tudo. Então, o papel dessas tempestades magnéticas, né, é para fazer essa limpeza, sanear o ar. Por quê? Aí ele diz, porque é muito reduzido ao número de homens e mulheres cultivando a espiritualidade superior. Ao invés de estar pensando no bem, na paz, em cuidados que precisam, né, em auxiliar no desenvolvimento, na cultura, muitas vezes nós estamos produzindo lixo, desejando mal, olhando porcaria na internet, mandando para um e para outro coisas que não crescem, não elevam para a espiritualidade superior. Então, ele diz, é natural, portanto, que se intensifique ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais,
Gente, resíduos mentais dos encarnados invigilantes, tá? Espessas nuvens. Isso quer dizer que é grandes em quantidades enormes. Quando nós nos entramos nessa vibe de pensar mal, de discutir, de ser um discutidor, né? Nós estamos produzindo resíduos mentais. Por quê, Alberto? Porque nós somos co-criadores. Toda vez que você pensa, e olha que nós temos pensamento contínuo, certo? Nós somos seres de pensamento contínuo, a gente não para de pensar em nenhum instante. Se eu penso no bem, em auxiliar, em ser útil, em me aprimorar, em fazer algo por alguém, eu não estou produzindo sujeira, resíduos mentais. Eu estou produzindo algo de elevação, que torna o ar mais límpido, que torna o ambiente mais luminoso. Porque é da lei, a lei é do bem. Mas se eu vou contra e penso mal, desejo mal ao meu adversário político, ou das ideias diferentes, eu quero que ele aconteça o que for de ruim, eu estou produzindo lixo mentais. É uma produção da criatura. Tá? E ele diz, resíduos mentais dos encarnados multiplicando as tormentas destruidoras. Muito lixo, mais tempestades vão ser necessárias. Tá? Vamos lá, Fátima? Vamos. Imagine, não é, o que não será a tempestade que vem para todos nós com essas redes sociais. Diga aí. E se a divindade, Fátima, não fizesse essa limpeza, isso recairia sobre nós. Nós adoeceríamos. Todos ficaríamos doentes. Mesmo aqueles que não estão naquela vibe ficariam doentes. Sim. Né? Vamos. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto. E, esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando, observo-lhe pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização, como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas, invisível ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atender às necessidades gerais. Já começamos... Só um instante, Fátima, para a gente não perder aqui. Tá? Então, o amigo lá do Castelo diz, olha, Aniceto, você é o Aniceto, né? Você passará por essas tormentas aí sem nada, porque é um espírito superior, Aniceto. Então, ele conhecia, ele sabia como passar por aquela situação. Mas já Vicente e André Luiz, não, era novato. Iam ficar numa situação desconfortável, né? Aí o Aniceto, né, fala sobre aquelas entidades responsáveis por provocar ou conduzir as tempestades. Ou seja, aqueles espíritos servidores do Cristo que tinha a função de sanear e disparar aqueles raios, aquele fogo naquelas tormentas para destruir aqueles miasmas, né? Aí ele diz, olha, o trabalho de prevenção da saúde humana, porque se não fizesse isso, gente, isso tinha reflexo direto na nossa saúde. E aí o administrador do castelo disse, olha, de vez em quando ele vai lá, olhava os núcleos que eles estavam fazendo, né?
Mas aí ele remete, olha, a humanidade parece na condição de criança. Por quê? Ele faz, e vem lá, e se zanga, e destrói todo um patrimônio que às vezes durou séculos para ser construído, né? Uma biblioteca, uma igreja, uma catedral, uma obra artística, né? Aí mete bomba, destrói de uma hora para outra. Mas é esse pessoal encarregado de provocar essas tempestades, né? Suportam pesados fardos de serviço, né? Que a gente não vê, né? Mas para o mundo espiritual eles veem o que eles estão fazendo para que esses miasmas, né, não disseminem vibrações mortíferas e para que o ambiente da Terra, a Terra não se torne inviável à vida, né? Por quê? Se houvesse, ia dilatar a penúria, né? As epidemias iriam acontecer com uma frequência muito maior se tivesse esses miasmas ao redor e não fosse destruído. Então, essas tempestades, purificando o ambiente, né, ao redor da crosta, auxilia na preservação da nossa saúde. E as colônias, aí ele vai continuar, né? As colônias espirituais da Europa, ou seja, do nível de Nosso Lar, do nível da Campo da Paz, né, estavam sofrendo amargamente. Por quê? Porque elas estão mais próximas da região do conflito. Estão no meio do umbral. Então, tudo que acontece no umbral reflete nas colônias. Se aquelas criaturas estão produzindo em larga escala miasma, quem vive ali no castelo, ele reflete, ele já tinha até falado, olha, tinha dias que era mais claro o ambiente ali da região do castelo, né? Mas, ultimamente, estava muito escuro. Lá dentro do castelo tinha luz, mas bem fraquinha, né? Por que não tinha luz? Por causa desses miasmas. Concentração de grandes nuvens de lixo, né, produzido pelos encarnados e desencarnados. Vai, Fátima. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados, em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o esforço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso lar, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França, sucede-se outro de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos. Temos aqui o nosso campo de concentração com mais de 400. Só um instante. Então, o que ele está dizendo? Olha, vocês que estão lá em Nosso Lar, né? Vocês estão no Nosso Lar, vocês não estão percebendo o que as colônias que estão incrustadas dentro do umbral. Porque Nosso Lar ela fica limítrofe. Termina Nosso Lar, termina o umbral, começa a área da colônia Nosso Lar. Então, tem colônias espirituais dentro do umbral, tem colônia espiritual depois do umbral, ali limítrofe, e tem colônia espiritual mais além. Então, Nosso Lar ela é umbralina, mas está na região de umbral já no limite. Esse campo da paz é dentro do umbral. Então, ele diz, olha, várias colônias ligadas a ela, no mesmo nível, estão sofrendo bastante. Que Nosso Lar não tem nem noção do trabalho que eles estão tendo. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Os postos de socorro, esse e os outros ligados a essas colônias umbralinas, estão abarrotados, superlotados. Gente, a guerra estava acontecendo aonde? Isso aqui é no Brasil, tá? Essa região aqui
é no Brasil. O Brasil não estava diretamente ligado à guerra? Estava? Quero saber de vocês. Mas no finalzinho da guerra, sim, né? Mas estava havendo guerra dentro do Brasil? Só de Não, na pensamento. Europa. Tudo na Europa. O Brasil participou encaminhando tropas que foram agir na Itália, a tropa brasileira, os expedicionários foram para a Itália. No território brasileiro não tinha conflito. Mas as pessoas trazem a guerra para dentro de casa com os pensamentos, né? Exatamente. Ou seja, essa colônia aqui do Posto da Paz era no Brasil, próximo de Loço lá, possivelmente na região ali, Rio de Janeiro, Espírito Santo, por ali, longe da Europa. O que ele diz para nós? Que estavam superlotados de europeus. Por quê? Porque os chefes lá da região da Europa, né, e os coordenadores gerais resolveram tirar o desencarnado de lá e mandar para distribuir para as Américas. Tá? E, inclusive, ela vai dizer que o posto dele, né, que tem 500 funcionários ou colaboradores, estava com 400 albergados. 400 albergados. Ele vai dizer aqui embaixo, ó, temos em nosso campo mais de 400 europeus que estavam lá, saídos da guerra, desencarnado, que foram levados para a América. Então, foi uma medida que os gestores, né, do mundo espiritual acharam conveniente tirar o desencarnado dali, do conflito e espalhar, para diminuir a ação mental daquelas criaturas. Diz que a situação era tão grande, as súplicas eram enormes na Europa, que os corações angélicos dos colaboradores do Cristo, né, estavam sentindo, eles estavam tristes com aquilo. Ele diz aqui, dilacerar o coração angélico. As súplicas que saíam dos pais, das mães, dos filhos, que estavam perdendo os parentes lá, né, estava causando essa dilaceração dos corações angélicos, dos mais altos colaboradores do Cristo. Terríveis bombardeios na Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, né? Em todo lugar estava havendo bombardeio e morte, desencarnes coletivos. Então, as assembleias, olha só, o que ele está descrevendo para nós aqui. Assembleia dos nossos mentores espirituais. Então, eles resolveram providenciar a remoção de pelo menos metade dos desencarnados, gente, que estava no conflito, metade foi mandado para as Américas. Metade. Tá? Por que será que eles fizeram isso, hein? Por que eles fizeram isso? Para diminuir a quantidade, né, de sofrimento e de pensamentos ali, né, de miasmas, de dor no local onde estava, para dar uma amenizada ali. Isso. Por quê? Você está no meio da guerra, né? Brigando, atirando. Aí você morre. Você vai sair da guerra? O espírito que é belicoso, ele vai continuar na guerra. Ele nem vai saber que morreu. Ele vai continuar brigando, matando do outro lado, do mesmo jeito. Se você retira ele daquele canto, né, ele vai ser isolado temporariamente, ele não vai ver aquelas mortes dos entes queridos, dos seus, ele tende a acalmar mais. Né? Você tira a criatura, desencarna, e ela continua na guerra. Aí os mentores fazem o quê? Resolveram, olha, vamos tirar metade, pelo menos. Né? E aí ele vai dizer, olha, os nossos campos aqui do Umbralina aqui está lotado, gente. Nosso lá não tem nem noção de como é que é o sufoco. No Brasil, hein? Imagine as colônias lá na Europa, as colônias espirituais da Europa. Como é que estaria os trabalhos, né? Vamos, Fátima.
Mas não há dificuldades no socorro a essa gente, indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem? Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor, com quem nos possamos entender de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Só um instante, Fátima. Aqui é legal, hein, gente? Aqui é legal. Aqui quebra aquela ideia de que no mundo espiritual tudo é pensamento, né? André Luiz chega e joga um balde d'água. Ah, como é que eu desencarnar no mundo espiritual? Eu vou falar pelo pensamento. Será? Para os espíritos mais elevados, né, mais equilibrados, mais moralizados, sim, pensamento. Eles não precisam da linguagem, eles comunicam pensamento. Mas para nós que acabamos de desencarnar, falando português, chegar lá do outro lado é falando português. Não pense que vai chegar lá e já vai estar lendo e ouvindo o pensamento, não. Você vai estar lá gritando por socorro, né, em português, pedindo ajuda em português. É o que E nem chega do outro lado poliglota também, né? É, exato. Se você não é poliglota aqui, né, então muita gente faz curso de língua aí, vai ter uma vantagem, né? Já vai entender mais de uma língua. Mas quem não é como eu, vai ter que esperar um tempo para poder, ou ter, como foi a solução aqui, ó, um tradutor. Alberto, enquanto você estava falando aí, eu estava imaginando aqui comigo, como será que está, né, esse processo com essas guerras todas que está havendo agora? Porque a gente vem de um pós-pandemia com tanta morte, tanto sofrimento, né? É o tanto de pensamento negativo que teve, de dor, de sofrimento, de angústia, e dentro dessas guerras todas, que situação que estamos vivendo de novo? Provavelmente muito semelhante o que André Luiz está nos narrando, né, Aparecida? Sim, verdade. Nós estamos Mas na mesma situação de novo. tem a questão de que agora alguns já estão sendo removidos do planeta já, né? Também, né? Mas agora com a internet, imagine aí, na época era jornal, né? A comunicação, na época da Segunda Guerra, jornal ou rádio, né? E hoje com a internet, que as Tempo imagens real. chegam em tempo real, né? Imagina a quantidade de miasma e de lixo mental que acontece na crosta. Em todos os países, né? Em todos os países. Em todos os países é o tempo real, já que as comunicações permitem isso. Não está na frente de batalha, mas está lá defendendo. Tem que matar, mostra para Israel, mostra para os terroristas. Gente, se tem terrorista encarnado, né? Se tem terrorista encarnado, tem também terrorista desencarnado. A criatura que tem a ideia de causar pânico e terror, que está encarnada, ao desencarnar, ela continua com a mesma ideia. E tem muito mais criatura desencarnada com essa mentalidade. Muito mais gente desencarnada com essa mentalidade de provocar terror. Então, o problema da fala, da comunicação, os europeus, inglês, holandês, né, francês, que era trazido para o Brasil, ele disse, olha como é que eles resolveram o problema. Cada 50 tem um enfermeiro instrutor. Ou seja, tem alguém que veio lá da colônia, que vai servir para auxiliar e também para instruir as criaturas lá e permitir a comunicação dos espíritos que estão nas colônias com eles. Aí ele vai, desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta em fornecimento de pessoal e material de assistência. Vai lá para aquele castelo, fica acantonado, né, em leitos para se recuperar,
mas tem alguém que fala a língua deles. E os colaboradores fornecem material de higiene, cama, alimentação, segurança, enquanto eles se recuperam. Tranquilo? Então, vamos pensar nisso. Tá? Desencarnou, já vou estar falando a língua dos espíritos. Muita calma nessa hora, tá? Vai, Fábio, acho que a gente tem mais um. Tem que aprendeu o Esperanto, que é a língua do... Temos que elevarmos bastante para a gente chegar lá e conseguir ter essa capacidade de ler os pensamentos, para se comunicar em pensamento, né? Isso sim. Vai, Fátima. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro das nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Pronto, só aí, a gente vai parar aí. Então, o Vicente faz uma pergunta interessante. Gente, não era melhor deixar esses europeus lá, não? Né, na região, cuidar deles nas regiões, nas colônias lá? Né? Uma pergunta interessante, né? Por que trazer o Brasil, né? O europeu, o francês, italiano, holandês, né? Para que trazer para fora, de longe, né? E aí o Alfredo explica que eles são trazidos porque a permanência deles lá poderia provocar muito mal aos que estavam encarnados. Por quê? Eles iam continuar produzindo focos, né, pestilenciais, seriam atingidos pelas correntes de pensamento dos encarnados também, e seriam atraídos para aquela região para continuar na briga. Não iam conseguir se curar ou se tratar. Eles iam continuar na guerra. Tá? E aquilo ia provocar o quê? Mais dor e mais sofrimento, difícil controle. Por quê? Esses inúmeros irmãos que perderam os corpos nas zonas assoladas não conseguem se subtrair ao campo da angústia. Eles continuam ligados àquela violência, àquele momento da guerra. Agora, se mudar de ambiente, eles vão para um ambiente que eles não conhecem, com língua que eles não falam, né? Mas percebe que eles não sentem ou não pressentem aquelas dores, aquele sofrimento, eles ficam mais calmos, né? Eles são retirados dali sem perda de tempo para que seus pensamentos também não pesem demasia as fontes vitais das regiões sacrificadas. Ou seja, os pensamentos dele não atingem os que estão encarnados. Então, é uma medida profilática. Retira a criatura daquele ambiente da guerra, mantém ele afastado. Ele vai continuar produzindo maus pensamentos? Vai. Mas ele está em tratamento, ele não vai sentir a presença, o chamamento para a guerra, né? E aqueles pensamentos dele não vão prejudicar os que estão encarnados. Então, perceba a medida que os gestores do mundo espiritual, o trabalho que eles têm, gente. 50% do desencarnado, vamos tirar daqui. Manda, espalha para as Américas, para poder tratar dos outros. Né? É muito interessante a gente entender isso, né? Compreender que nada está ao acaso. Mas, Alberto, ele não poderia intervir para que a guerra não aconteça? Não. Livre-arbítrio. Causa e consequência. O que se vai é o quê? O espírito vai, ele morre? O espírito não morre.
quando ele terminar, desencarna, ele vai ver que ele não morreu, todo aquele motivo de ódio, de guerra, foi em vão, né? Poxa, eu perdi, eu entrei, fui para a guerra, acabou a guerra, não, desencarnei, continuo vivo, foi o que eu fiz, né? Eu pensei que ia acabar com aquele povo está aqui do meu lado, é uma pessoa boa, está cuidando de mim agora. É muito interessante. O Espiritismo, essa visão de apoio, de coordenação, e que a gente nunca está só, está sempre supervisionado, eu acho muito interessante. Vamos parar aqui, Fátima? Tá certo. Vamos parar aqui, acho que é o horário. Então, só agradecer a vocês pela paciência, pela disponibilidade, pela vontade, e que Jesus abençoe a todos nós, que tenhamos uma ótima noite, uma ótima semana, todos tenham saúde, paz, e que busquem sempre se instruir através do Espiritismo, que é uma boa fonte. Muito obrigado. Amém. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.